Graça e paz, irmãos, tudo bem? Olha eu aqui de novo. Me ausentei um pouquinho, né? Aprendendo um pouco com o pai. Tive experiências fortes por esses dias. E é isso, estamos aí aprendendo com o pai, né? Falei com vocês, peço perdão porque eu falei que toda semana ia ter vídeo, mas eu estou aprendendo ainda. Esse lance de gravar é um desafio para mim e eu estou aprendendo. Vocês me perdoem, tá bom? Mas eu quero começar hoje um tema legal nesse canal. Vocês desculpem os barulhos por trás aí, eu tô em casa e às vezes, né, a gente não tem nenhum estúdio, é tudo aqui no improviso e o foco é o nosso célebre Jesus. Ele é o nosso foco e ele é simples, né? Então nós somos simples também. Tá bom? Então vamos falar da palavra, que é isso que interessa. Eu vou começar a partir de hoje um tema muito legal aqui, um presente que Deus me dá todos os dias, quase todo dia, que são parábolas. Porém, ele já me deu muitas parábolas, eu vou contar no decorrer. Mas essa parábola uma vez eu ouvi de um pregador. Mas antes de eu contar essa parábola, nós vamos começar hoje a falar sobre Efésios. Então, esse vai ser o primeiro vídeo da carta de Efésios. Não sei quantas partes terão, mas nós vamos falar de Efésios, do livro de Efésios, porque o livro de Efésios ele vai enfatizar a identidade, a graça, a paternidade, a adoção que Deus fez conosco. Nós sendo imundos, homens desprezíveis, né? Ele escolhe amar a humanidade. Aí em Efésios, Paulo ele vai falar sobre o preço que Jesus pagou, amando a humanidade e trazendo o direito de filho, né? Todo filho tem direito. Então, a carta de Efésios ela vai te trazer a originalidade do plano de Deus. Não é porque Adão pecou e a Eva que deu abertura ao pecado, né? Nós viemos da descendência de Adão. Jesus ele rompe com essa maldição quando você crê, aceita e vive a palavra de Deus, e aí você passa a herdar a herança bendita do Senhor por meio da fé em Cristo Jesus. Nosso pai Abraão, ele é a primícia da fé, digamos assim, né? Através, quando ele fala assim, eu te darei muitos filhos, né? É os filhos da fé, por meio da fé de Abraão, nós chegamos a Cristo, né? Porque Abraão, no tempo da lei, teve fé e pela fé que ele teve, ele foi justificado. Então, nós precisamos crer que existe um Deus e ter fé nesse Deus, e ele nos concede a graça por meio de Cristo para obtermos a redenção e através da redenção nós recebermos o direito de sermos filhos, os direitos de filhos, né? Com ele herdamos as heranças celestiais por meio de Cristo Jesus. Então a carta de Efésios vai falar sobre isso, ela vai falar da graça, do amor de Deus, vai falar do interesse que o Senhor tem de nos selecionar desde a fundação do mundo e de tudo que nele há. O Senhor nos selecionou, Ele escolheu nos amar. A carta de Efésios vai enfatizar isso. E por que é tão importante saber disso? Porque você e eu, quando não conhecemos a Cristo, somos bombardeados com as mentiras de Satanás e aí nós acreditamos nessas mentiras. Então, quando você acredita nessas mentiras, você se afasta da glória de Deus cada vez mais, a sua mente cauteriza e aí aquilo passa a ser verdade dentro de você. Então, meu pai não gosta de mim, minha mãe não gosta de mim, eu não sou bom em nada, eu não vou conseguir, eu já errei muito. Tudo isso é mentira de Satanás. De fato,
Parece verdade, mas é uma mentira. Porque a graça superabunda o pecado. A palavra de Deus diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Não é sobre obras, irmãos, é sobre a graça de Deus. Efésios vai falar sobre a graça. Enquanto você não entender o que é a graça, você vai ser escravizado pelas mentiras de Satanás. Então mergulhe neste livro de Efésios. Se tem um livro que eu indico quando eu conheço alguém, é a carta de Efésios. Porque Efésios vai falar sobre Deus e vai falar sobre você. Se você conhecer a Deus, você vai se conhecer. Quando conhecemos o Criador, a criatura se encontra com o Criador. E aí você passa a receber o valor e enfatizar o que é graça. Vamos lá. Uma introdução até agora. No capítulo 1 de Efésios, versículo 3, vai dizer assim: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, ou em amor, em outras traduções, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o seu beneplácito de sua vontade, segundo a tua segundo a tua bondade. Beneplácito é bondade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Glória a Deus. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Glória a Deus. Eu vou ler até aqui. Eu leria até o último capítulo, mas eu vou por partes, como eu disse, vamos ter vários vídeos. Irmãos, o Senhor ele está falando aqui através da instrumentalidade de Paulo. Paulo ele chega aos Efésios e ele começa a ministrar aquela igreja. Quem é Jesus, né? O que ele fez? Quais são os parâmetros importantes que o pessoal ali, que aquela igreja de Éfeso precisava entender. E ele enfatizou a graça na vida deles para que eles entendessem que não é porque eles fazem alguma coisa que eles são salvos, mas sim pela graça de Deus. Ele fala aqui, ó, nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Quando você morreu e ressuscitou em Cristo, a Bíblia fala que nós sentamos em uma mesa, porque os filhos sentam na mesa. Não é um estranho que senta na mesa. Os filhos sentam na mesa. Então ele dá o direito, e ele te dá o direito de sentar na mesa porque ele te escolheu, ele te amou, ele te adotou. Tá escrito aqui, ó. Nos predestinou para filhos da adoção, vou chegar nessa parte. Nos adotou. Então nós sentamos na mesa. Filho entra na casa, senta na mesa, abre a geladeira, você tem o direito. Você não é um estranho que você tem, eu posso, você bate, não, você entra, você senta. E você tem o direito, né? Ele fala aqui de bênçãos celestiais disponíveis. Eu imagino, irmãos, às vezes eu fico mirabolizando as coisas na minha cabeça, uma prateleira bem grande, assim, imensa, gigantesca, com muitos presentes. E eu não estou falando de presente dinheiro, eu estou falando de prosperidade, toda sorte de bênçãos infinitas, que nós não temos, assim, a dimensão do que são, né? Estão disponíveis. Quando Jesus fala assim, está consumado, está pago, acabou, não tem o que fazer mais, né? Você precisa crer nele e viver essa graça. Você precisa receber. Vamos supor que você tinha uma dívida muito grande no banco, a minha pastora fala muito sobre isso, e alguém resolveu pagar essa dívida.
Mas você sabia que para você pagar essa dívida, para esse rapaz que quis, esse benfeitor, né? Essa boa pessoa que quis pagar a sua dívida, ela precisa da sua autorização para você receber o pagamento. Então o gerente vai ligar, ele vai falar assim: olha, fulano, tem alguém que quer pagar a sua dívida, você aceita? Você autoriza? E aí você recebe, porque você vai ficar devendo para a pessoa que pagar. Jesus, ele pagou a nossa conta e nós estamos devendo para ele? Não, porque é de graça. Ele escolheu nos amar. É diferente desse homem que quer pagar sua dívida no banco. Estou dando aqui uma parábola para você entender melhor. E qual que é o ponto que eu quero que você compreenda? O ponto de receber, de aceitar, de tomar posse. E aí ele fala, bênçãos celestiais disponíveis, mas você precisa tomar posse. Você tem que tomar posse. Você não pode acreditar naquilo que você vê. Nós andamos por fé e não por vista. Mas eu não tô vendo. Mas são bênçãos espirituais. É por isso que você não tá vendo. Você precisa alcançar agarrar essa graça. Você precisa receber. Você não vai pedir para ele. Você vai, Senhor, eu tomo posse daquilo que o Senhor já conquistou na cruz. Em nome de Jesus, eu tomo posse. É graça. E aí, aqui no versículo, ele fala, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele, em amor, nos predestinou. Existe uma questão aqui, eu não vou entrar nessa questão, mas tem uma questão muito profunda do que é predestinação, vou falar sobre isso mais para frente. Meu foco não é esse nesse vídeo, mas predestinação nada mais é. Eu vou contar uma coisa para vocês, o que é predestinação. Lembra de Judas, né? Imagina que Jesus, ele escolheu 12 homens falhos, sem nenhuma capacidade, fracassados, porque a glória que ia se estender sobre eles é o que ia dar glória para ele, a glória ia voltar para ele. Para todos saberem que não, Deus não escolhe quem é capacitado. Então ele escolheu 12 homens improváveis. Um deles era Judas. Aí você fala, Karina, Judas não foi predestinado? Ele escolheu não ser. A predestinação, ela está ligada ao amor de Deus para com o homem, não a nossa escolha para com ele. É o amor de Deus que foi predestinado. Eu sei que eu vou ser traído por Judas, mas eu vou amar ele. A predestinação é o amor de Cristo em nós. Quando nós dizemos sim, Senhor, eu aceito. Essa é a predestinação. A predestinação é o amor eterno de Deus em nós por meio de Cristo Jesus. A predestinação é Ele nos amar sabendo que nós vamos errar. E Ele ainda assim escolhe nos amar. Imagina você passar 50 anos pecando e, enfim, fazendo uma arruaça na tua vida, mas você vai aceitar Jesus com 50 anos e 1 hora de vida. Você fez 51, tem 1 hora que você fez 51 anos. E nessa 1 hora você aceita Jesus. Pronto. Deus, ele te predestinou para este dia, para te amar neste dia. Porque você aceitou com 51 anos. Toda a sua vida, ele poderia, por que ele amou Judas, sabendo que Judas ia trair? Para dizer para nós que ele também nos ama. Ele colocou o pão na boca de Judas e disse para ele, vai e faz o que você tem para fazer. Isso é amor, irmãos, é predestinação. Eu estou aqui para te amar, mesmo que você peque. Você acha que Deus não sabia que as criaturas iam trair ele, que como foi Lúcifer, que Adão e Eva não ia cair? Você acha que ele não sabia? Ele já sabia. Mas mesmo assim, ele olhou para o filho e ele falou, filho, eu não quero destruir
Mesmo sabendo que a humanidade, de alguma maneira, não vai me escolher. Mas eu quero predestiná-los ao amor perfeito, que é a minha glória. A predestinação não é sobre pessoas que Deus escolheu para ele, não. A predestinação é sobre o amor incondicional que Deus deu ao homem, disponível, ainda que ele passe a vida inteira pecando. Tem uma predestinação da graça sobre aquela pessoa. Quando ela diz, eu aceito, Senhor. Não é ele nos aceita, ele já nos aceitou. É nós aceitarmos sermos adotados. Você também tem que aceitar. Se você é órfão, você também tem que aceitar aquela família que te adotou. Para finalizar, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Fez agradáveis a si no amado, nós éramos desagradáveis. Quando o Senhor olha para nós, ele não vê nós, ele vê Jesus, ele vê o Filho. Porque o pecado é nojento para ele, ele odeia o pecado nos afasta dele. Mas fez agradáveis a si no amado. Então, em Cristo, ele não vê o meu pecado. Ele consegue olhar para mim, ele pode tudo, mas Deus é justo, irmãos, Deus é justo, ele não vai amar algo imundo. Ele amou algo imundo, sim, mas ele não recebe algo imundo. Ele precisa que essa pessoa esteja com uma legalidade de santidade, de redenção, de graça, não é de redenção de graça, é uma legalidade de santidade, Essa pessoa, ela precisa ter algo de Deus para que ele olhe para ela e traga ela para si. Quem serão arrebatados? Aqueles que estão em Cristo. Então, ele traz para si, né? É agradável, mas é Jesus. É Jesus que faz isso. Então, você percebe que não é sobre obras. Não é sobre obras, é sobre a graça de Deus que se estende infinitamente mais. A dispensação é uma dispensação da graça. É uma entrega, é como um rio que não pode parar, mas um dia vai parar. A fonte vai secar. Serão fechados as portas celestiais e não vai ter mais água. Então, diante disso, você que é crente, você que não é crente, eu vou contar uma parábola. Parábola do governador. Eu falei que queria gravar até 20 minutos. Vamos ver se eu consigo até 25 minutos para não cansar vocês. A parábola do governador. Eu vou falar muito de parábolas daqui para frente. Diz que tinha um homem que fez um crime. Ele cometeu um crime. E as pessoas ficaram com dó deste homem. E começaram a escrever cartas para o governador, né? Pedindo que deixasse ele livre. Ele foi condenado à morte. E de tantas cartas que esse governador recebeu, ele pensou, eu vou dar uma chance para esse rapaz. Ele se disfarçou de pastor. E pegou uma Bíblia, colocou a carta de perdão no meio da Bíblia, colocou aqueles, sabe, se vestiu mesmo assim, tipo uma beca mesmo, e foi lá falar com esse homem. Quando chega lá, o criminoso começa a cuspir ele, xingar ele, sai daqui, eu não quero te ouvir, deixa eu falar, meu querido, uma palavra, eu não quero saber, ele fica com a Bíblia aqui pra eu falar com você, vamos ler a palavra e tal. E ele, eu não quero te ouvir, sai daqui. Começou a xingar ele, cuspir nele. E ele começou a perceber também que estava ficando perigoso ele se aproximar demais, porque ele estava muito agressivo. Então ele foi embora, né? O carcereiro chega para esse criminoso e fala assim, você é burro, né?
Aí ele, por quê? Porque aquele cara não é pastor, ele é governador. E ele tinha uma carta de perdão no meio da Bíblia e você não quis. Chega no dia da sua sentença de morte, ele tem o direito de dizer umas palavras. E aí ele começa a dizer: no dia da sua condenação, no dia da sua morte, ele tendo a oportunidade de dizer últimas palavras e enfatizando principalmente para os jovens, ele diz: daqui a pouco vou morrer, mas não vou morrer pelo crime que cometi, mas sim pelo perdão que eu rejeitei. Vou fazer um minuto de silêncio. Irmãos, Deus, ele não vai condenar o homem pelo pecado, porque senão nós teríamos a Bíblia como mentirosa, porque a Bíblia fala que não somos salvos pela graça. Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos. Nós não somos salvos por obras, nós somos salvos pela graça. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Então você que acha que fazer o bem demais, obras, porque você acha que vai ter um lugar especial no céu, que faz benfeitorias, que dá dinheiro, que sempre tem o hábito de doar cesta básica, fazer visita para hospitais. Eu tenho uma notícia para você, isso não vai te salvar. Você que é pastor, que acha que dá dinheiro, você que é crente mesmo, que tem essa ignorância de saber que eu vou fazer uma obra aqui, uma obra ali, e Deus vai me salvar. Não, não existe isso. A Bíblia, ela fala que nós somos salvos por meio da graça. E você que acha que errou demais, pecou demais, não, Deus não vai me perdoar por isso. Eu pequei demais, eu errei demais, eu matei, eu estrupei. É difícil para mim falar, irmãos, porque eu me coloco no lugar de quem fez isso e eu penso que não deve ser fácil. Mas nós podemos matar com as palavras também, tá? É uma ilusão achar que é só com arma ou outra coisa, enfim. Não importa o que você fez, você pode ser um psicopata. Você não será condenado pelo seu pecado, você será condenado pela rejeição da graça de Deus. Que você não escuta quando alguém vai falar para você, que você rejeita. Você que fala, quando eu ficar velho, eu vou para a igreja. Sabe o que a palavra diz? Tolo, ainda esta noite buscarão a tua alma. Sabe o que a palavra fala de obras? Isso aqui, somos salvos pela graça. Sabe o que fala em 1 Coríntios 13? Que você pode até morrer por alguém no lugar de alguém. Entregar seu corpo. Doar todas as suas riquezas. Nada disso vale. Não vale. Porque nós temos que entender que o nosso interesse por Jesus tem que ser gratuito. De graça dai, de graça recebei. É mútuo, você entende? Então, do mesmo fato que ele entrega a graça para o homem, ele pede de volta. Ele quer que você me ame de graça, meu filho. Se você me amar do jeito, por uma obrigação, eu teria feito você assim. Eu teria desde o início, obrigado, você me adore. Mas eu quero que você escolha me amar. Ele vai te amar até o último dia, mas um dia, você que rejeitou, ou eu que rejeitei, ou todos aqueles que rejeitaram, vão ouvir. Apartai-vos de mim que eu não vos conheço. E que não seja eu, e que não seja você, e que não seja todas essas pessoas que eu citei. Irmãos, o mito da graça. A graça é de graça, mas não é barata. Há um preço a pagar. Lá no livro de Mateus fala sobre a cruz, que cada um deve carregar a sua cruz.
que nós devemos carregar nossa cruz, renunciar à nossa vida. Aí você fala, nossa, Karina, mas você não falou que é de graça? Quando você tem um filho e esse filho de graça te obedece, você não tem uma regra, uma lei que ele precisa cumprir? Mas a graça está em você perdoar ele toda vez que ele erra. Ele precisa te obedecer? Lei. Filhos, honrai os teus pais. Ouve o teu pai e a tua mãe, para que prolongue seus dias na terra, para que te vá bem, flui, prospere e você tenha vida. Quantos jovens estão morrendo? Rejeição da graça de ser filho. É a rejeição de falar pro meu pai e pra minha mãe, eu não preciso de você, eu vou viver do jeito que eu quero. Irmãos, precisa ter um preço. A graça é de graça, mas não é barata. Imagina você morrer na cruz do Calvário, você é filho de Deus e de repente você vê uma humanidade que você morreu, pagou o preço dessa humanidade, essa humanidade não tá nem aí. Tá nem aí. Agora vai ter uma pessoa que vai olhar e vai falar, meu Deus, alguém morreu no meu lugar. Como que pode isso? Pagar uma conta que não era dele. Ele sendo Deus, eu vou reconhecer isso e vou agradecer todos os dias da minha vida. Agradecer, graça. Como que eu agradeço? Como que você diz que ama alguém? Você ama. Você cuida, você zela, você fala só eu te amo e vai embora? Não. Isso é uma graça, isso é um amor barato. A fé sem obras é morta. Entenda que você não é salvo pela obra. Você é salvo pela graça por meio da fé em Cristo Jesus. Mas a fé sem obras é morta. Parece contradizente, mas isso é Bíblia, tá? E eu vou explicar a diferença. A diferença de você ser salvos, de nós sermos salvos por meio da fé em Cristo Jesus, recebendo a graça de Deus, é quando nós escolhemos receber essa graça e nos alinhamos a essa graça. O que é nos alinhar? Deixar Ele fazer. A vontade dele, venha a vós o teu reino, seja feita a tua vontade. Senhor, eu não sou dono de mim mais não, é o Senhor que manda. Eu tô indo de graça, ninguém tá pondo a arma na minha cabeça, eu entendi a mensagem. Aí por isso eu vou fazer algo por ele. Então, por amor a ele, de graça, vou falar do amor dele, porque ele falou que aquele que me ama obedece meus mandamentos. Então, eu vou obedecer de graça. De graça, irmãos. De graça. E você faz com prazer ainda. Porque alguém morreu no seu lugar. E derramou. Para você morrer no lugar de alguém, você... Imagina que para nós termos o sangue de Jesus para purificar os nossos pecados, ele tinha que morrer. Então quem tem que morrer também? Eu e você. Morrer nas nossas vontades. Senhor, eu quero muito isso, mas por amor a ti, de graça, eu deixo isso e eu quero que o que estiver sangrando dentro de mim cure pessoas e me cure também. Por meio da tua graça, por meio do teu sangue, você também está morrendo com ele, mas você também ressuscita com ele. É de graça, irmãos. A fé sem obras é morta. Como que você vai falar que ama alguém se você não cuida dessa pessoa? Como que você vai falar que ama Deus se você não faz nada por ele? É por ele, não é pro homem. Entenda a diferença. E eu vou finalizar dizendo para você que se condena. Nenhum erro é maior que o sangue de Jesus. Não existe. Não existe. Toda vez que chega alguém para mim e fala, cara, você não sabe o que eu fiz. Eu dou risada. De graça, assim, sabe que você riu? Oh, meu Deus. Eu falo, querido, querida, não é sobre o que você fez, é sobre o que ele fez. É sobre o que ele fez. Nós não merecíamos nenhum favor dele. Ele escolheu nos amar. É ele que escolheu nos amar. Foi ele que quis. Quando acontece alguma coisa, eu falo para Deus, foi o Senhor que quis isso.
Me dá graça para passar por isso. Foi o Senhor que me colocou aqui. Me dá graça para passar por isso. Quando eu tô numa situação difícil, eu sei que é Deus que tá me colocando ali. Eu falo, me dá graça para passar por isso, porque eu também tô de graça aqui. Mas eu não sou nada sem Ele. É claro que eu vou ficar aqui. É voluntário, irmãos. É voluntário. Vai existir. Deus colocou dois caminhos: o da salvação e o da perdição. Jesus e o pecado. Por que eu não falo o diabo? Porque o diabo vem depois, tá? O salário do pecado não é do diabo. O salário do pecado é a morte. Então nós temos Jesus e o pecado. Se você escolher o pecado, que é a tua vontade, que é a minha vontade, você vai ter um destino. Você pode ser crente, você pode ser bandista, você pode ser candomblé, você pode ser o que for. Se você escolher a tua vontade, existe um caminho. Se nós escolhermos a vontade de Deus, existe a eternidade com Ele, o paraíso. E lá em cima, naquele dia, eu percebi que vai ter 3 tipos de pessoa. Vai ter o condenado, que não vai chegar assim, oh meu Deus, vai chegar Senhor, Senhor, não. O ímpio, ele vai já direto, ele vai caminhar pro inferno, tá? Então nós temos o ímpio que vai pro inferno, aquele que não crê já está condenado. Nós teremos, esse aqui é misericórdia. É aquele que Deus vai olhar e vai chegar cobrando de Deus. Mas Senhor, em teu nome expulsei demônios. Quem que vai dizer isso? Pastor. Quem que vai dizer isso? Líderes. Cantores que eram para ser adoradores e não são. Crente que acha que porque vive dentro da igreja acha que vai ser salvo. Fez algumas coisinhas ali em nome de Jesus e acha que porque Deus faz, ele tá salvo. Mas é o nome dele que faz aquilo acontecer, não é você nem eu. Mas em teu nome eu expulsei demônios, em teu nome eu curei, em teu nome. E ele vai dizer, apartai-vos de mim, que não vos conheço. E tem aquele que ele vai dizer, vinde a mim, benditos de meu Pai, herdai, tome por direito, que é feito para vocês desde a fundação, que era para ser de Adão, enfim. E é isso, meus irmãos, eu quero deixar essa mensagem. Eu creio que eu falei o necessário aqui. O Espírito Santo, ele chora, ele fica triste quando você não escuta ele. Jesus, ele fica muito triste quando você rejeita alguém falando do nome dele e você continua no pecado, a passos largos para o inferno. Você sabia que você que é pai, você que é mãe, se você não obedecer ao Senhor, todo o teu pecado alcança. A iniquidade que há em você vai amaldiçoar o teu filho. Ai, Karina, que absurdo é isso que você está falando, é Bíblia. A iniquidade dos pais alcançará os filhos até a 3ª e 4ª geração. Ah, mas tem a responsabilidade pessoal de Ezequiel 18. Sim, a salvação é individual. Mas existe um rio contaminado do nosso pecado como pais que alcança a vida do nosso filho. Ele pode ser crente, uma benção, vai para o céu, mas ele não vai prosperar. Porque você que é pai e mãe, eu que sou pai e mãe, amaldiçoo a vida do meu filho com os meus pecados. Então nós temos não só a responsabilidade pessoal, nós temos a responsabilidade daquilo que nos foi entregue, que é sermos pais. E naquele dia Deus vai chegar para você e perguntar: o que você fez com aquilo que eu confiei a ti? Porque os filhos são heranças do Senhor. Cuide de você. Eu te digo, para finalizar, em nome de Jesus, você que está me ouvindo, se você é cristão, anote num caderno
Dobre os teus joelhos, Senhor, eu preciso cuidar disso, 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 de graça, para poder me aproximar mais de Ti. Eu quero, Jesus, me ajude nisso. Você que não está nos caminhos, volte para Ele, não rejeite, não seja como aquele criminoso que morreu e foi condenado, não porque fez alguma coisa de errado, mas sim porque rejeitou a graça. E você que não conhece Jesus, aceita Ele aí, você mesmo pode dobrar o seu joelho, falar, Senhor, eu te aceito. Vocês sabiam, irmãos, que dessa última vez que eu voltei para Jesus, e foi a última, é agora da última casa, o Espírito Santo chegou para mim e falou, filha, chega. Não foi alguém que pregou para mim. Eu estava em pecado, irmãos. Eu estava vivendo a homossexualidade, a rodo. Entendeu? Um belo dia ele me toma e ele fala, chega, filha. Até quando você vai ficar vivendo assim? Você sabe que eu tenho um plano para você, ali eu me desabei. Eu voltei para Jesus, ninguém falou para mim nada, ninguém veio. Foi o Senhor. E agora Ele está falando com você aí. Dobre o teu joelho. Confesse, Jesus, eu reconheço, Senhor, que o Senhor morreu na cruz. Me perdoe, eu me arrependo dos meus pecados. Em nome de Jesus. E vá para uma igreja que pregue a palavra de Deus. Não uma igreja perto da sua casa, uma igreja perto da palavra. Em nome de Jesus, que Deus abençoe vocês, que essa palavra venha entrar como uma espada cortante de 2 gumes, que perfura a alma e o espírito, e que você se converta. Você que é crente, se converta mais à vontade do Pai, e você que não é, que se converta a Ele também. Deus te abençoe, perdoe o tempinho, tá bom? Mas será precioso para nós. Deus te abençoe, amém.